What is the boundary between the use of AI and ethics? How far can we go? Learn everything now with Claudio Pimentel, CIO and CTO of Cofidis Portugal. Give him a round of applause. É que eu achava que agora era para o almoço. Como? Eu achava que agora era o... É um gosto estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco sobre a ética. Até aqui aquilo que ouvi tem sido extremamente interessante, já disse a alguns dos palestrantes que tive muita vontade de saltar daí para aqui para também entrar nas discussões e tenho perfeita consciência que entre mim e esta apresentação eu sou a única coisa que vos impede de ir almoçar, portanto vou tentar não ser muito maçudo com um tema que, como nós já vimos hoje em todas as palestras, é extremamente importante. E eu hoje venho aqui falar um pouco de como é que a IA nos pode ajudar e como é que esta vai nos ajudar do ponto de vista de termos um futuro mais justo e transparente para todos. Portanto, é inegável que a IA está na nossa vida, não é de hoje. A única coisa que é espetacular hoje é que temos um chat GPT que normalizou aquilo que já existia antes. Já antes, todos nós estávamos expostos aos algoritmos da inteligência artificial, quando falávamos dos forecasts, quando falávamos de saber encontrar segmentos de mercado, encontrar novas personas, novas pessoas, e isto começa-nos cada vez mais. Esta aceleração que temos estado a ver leva-nos, efetivamente, a pensar na necessidade de como é que nós podemos trazer alguma ética para algo tão poderoso que ainda está a dar os primeiros passos. Porque hoje, infelizmente, e por muito que nós possamos pensar, o AI ainda não passa de uma máquina que tenta replicar aquilo que nós fazemos, com os dados que nós damos. Portanto, a inteligência artificial, e vou tentar não ser muito académico, refere-se a máquinas ou programas de computador projetados para realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Eu sou uma pessoa da tecnologia, como devem de imaginar, isto é um tema que me apraz muito. Eu, quando comecei, a inteligência artificial era algo como se é amarelo, se é fruta e se é doce, é uma banana. Era um pouco este o racional, ainda com prólogos. Hoje, nós fazemos perguntas e podemos pedir à inteligência artificial para nos gerar um soneto sem problema nenhum. Portanto, estamos a falar que estas máquinas têm a capacidade de aprendizagem, mas sempre aprendizagem com os dados e com aquilo que acontece na realidade. A decisão, têm a aptidão para tomar decisões, e aqui são alguns dos temas que já começamos a entrar efetivamente no tema da ética, porque estamos a falar de quem toma a decisão final, se é a máquina ou se é o ser humano. E estamos a falar também da resolução de problemas. Eu aqui partilho um pouco os estágios da inteligência artificial. Uns dizem que são 7, outros dizem que são 5, mas a realidade é que ainda estamos no meio. A máquina ainda não atingiu aquilo que se chama a singularidade, de conseguir ultrapassar e viver sozinha, sem o ser humano. Portanto, ainda não estamos na altura do exterminador implacável, em que temos a máquina a querer dominar o mundo e a ter a capacidade de pensar mais longe do que nós. Nos recursos humanos, eu trago-vos aqui alguns casos. Hoje já ouvimos aqui alguns casos igualmente ou mais espetaculares. Eu aqui passo um pouco a publicidade, mas vemos que na Unilever aplicaram um programa para o recrutamento e já conseguiram uma otimização, conseguiram materializar este ganho de produtividade numa redução de 50% no tempo de contratação e uma otimização de 75% dos custos. E aqui já estamos a conseguir quantificar ganhos da inteligência artificial para o negócio, para o bottom line, para o P&L das empresas. Não só pelos custos, mas também porque quanto mais depressa nós temos as nossas necessidades de talento suprimidas, mais depressa conseguimos ter essas pessoas a produzirem. Na IBM, utilizaram isto através de algoritmos com o IBM Watson, numa ótica de como é que conseguiam aumentar a eficiência na execução dos projetos. Aqui utilizaram a inteligência artificial em tudo o que era informação escrita dos projetos para conseguir perceber qual era o mood das equipas e o que é que tinha de ser feito para melhorar
esse mood. E na Accenture, ao nível da avaliação e gestão de desempenho, como já falámos aqui, por vezes nós pedimos aos nossos colaboradores que façam e que investam muito no feedback, mas muitas das vezes nós não escrevemos corretamente o feedback ou não damos o follow-up correto a esse feedback. E aqui a inteligência artificial pode nos ajudar a esse nível. E isto tudo já são ganhos espetaculares. Mas a realidade é que nós estamos no início. E eu tenho-vos pedido desculpa, porque ao longo da apresentação temos um erro. Eu coloco o I grande, mas na realidade o I da inteligência ainda está muito pequenino. Nós estamos a dar, efetivamente, os primeiros passos ao nível da inteligência artificial. Quando aí há falhas, geralmente nós também ouvimos, por vezes não damos assim muita atenção, mas vemos já hoje em dia algumas empresas, algumas histórias no mercado de pessoas que foram despedidas porque o algoritmo analisou a forma como faziam determinadas rotas e sem um acompanhamento, sem um feedback, sem nada, foi a máquina que tomou essa decisão. Aqui temos o caso da Amazon. Temos aqui um caso que não está diretamente relacionado com os recursos humanos, mas que vocês podem imaginar quando vemos muitos dos casos de uso da inteligência artificial nos recursos humanos, é ao nível dos chatbots para os colaboradores. Os colaboradores poderem fazer questões e agora imaginem que o vosso chatbot inventava uma política na empresa. O que aconteceu com a Air Canada foi que o chatbot inventou uma política de reembolso. A resposta da Air Canada não foi das mais brilhantes. A Air Canada disse ao cliente, bom, a responsabilidade não é nossa, foi o bot que gerou essa resposta. Isso não funciona. Tanto não funciona que em tribunal o cliente conseguiu o reembolso, porque o juiz diz não, o chatbot é da responsabilidade da Air Canada, tudo aquilo que o chatbot fala ou escreve é da responsabilidade da Air Canada. E depois também temos o caso aqui, que já foi falado, o viés de género nos algoritmos. Aqui um dos casos conhecidos é ao nível da Amazon. Eu trabalho numa organização em que, a nível europeu, nós temos uma orientação muito explícita e temos um objetivo muito concreto de atingir a paridade de 50% homens-mulheres. No mundo tecnológico, naturalmente, isso é mais difícil. E quando nós temos este viés dos algoritmos que vão analisar o passado, todas as contratações, todos os CVs que existiram, todo o talento que existiu na organização, no caso da tecnologia, infelizmente, não encontramos muitas mulheres. E foi o que aconteceu precisamente aqui, neste caso, mais uma vez, da Amazon. Mas acho que não podemos levar a mal estas empresas a este nível. Portanto, alguns dos exemplos. Vamos ignorar que temos ali um senhor que tem 7 dedos na mão, mas a realidade é que quando nós escrevemos, no caso do DALL-E, um algoritmo, o DALL-E 2, gera um CEO, ele só gerou imagens masculinas. Quando eu peço em inglês, por favor, gere-me um enfermeiro, ele só me gera imagens femininas. E quando nós estamos a falar da tradução dos documentos que nós hoje utilizamos, porque a maior parte de nós está exposto a ambientes internacionais, eu já tive de trabalhar com os meus colegas na Hungria e, no caso da tradução, o húngaro é uma língua que não se parece com mais nenhuma língua europeia, mas a realidade é que tudo o que eram posições, tudo o que são posições de topo ou de liderança, ele traduz sempre como masculino. E o mesmo acontece com o Google quando nós estamos a falar do português. Se eu colocar é CEO, é cientista, ele vai-me colocar sempre ele. E estes são vieses que hoje temos, não são intencionais, que são criados com base na informação que nós temos, nos dados que nós temos, nos dados com que nós treinamos. Ainda há pouco ouvia aqui, eu não posso pegar muitas das vezes em algoritmos criados para uma determinada empresa e utilizá-los diretamente na minha realidade, na minha cultura. Tenho que treinar nos meus dados. Mas muitas das vezes estes meus dados já traduzem todos estes vieses que estão aqui. Estes são só alguns, aqueles que acabam por estar muito associados. Associados também à atividade dos recursos humanos, quando nós falamos de análise automática de currículos, quando nós estamos a falar de análise de conteúdo gerado pelos colaboradores.
Mas estes casos não são mal intencionados. A realidade é que, quando nós falamos de tecnologia, e tecnólogos como eu, facilmente ficamos muito entusiasmados em pôr isto na prática. Como é que nós vamos utilizar isto? O que é que nós podemos responder? Quais é que são as dificuldades? Às vezes até nem temos nenhum problema. Temos a tecnologia e depois vamos procurar um problema para resolver com a tecnologia. Mas são estes episódios que eu vos apresentei aqui que nos permitem antecipar à mesma velocidade e analisar à mesma velocidade os impactos negativos que uma adoção errónea da IA pode ter na nossa atividade, pode comprometer irreparavelmente o nosso papel enquanto indivíduos, as organizações e também o impacto que isto tem na sociedade. Portanto, qual é que é a importância da ética? Portanto, temos aqui, efetivamente, como é que nós vamos resolver o tema da ética ao nível da EA. Isto aqui, as questões que nós temos de colocar são logo ao nível da concepção, ao nível de quando estamos a desenvolver, onde é que nós vamos utilizar esta IA e também qual é o impacto. Eu estou numa empresa de crédito ao consumo. Nós analisamos cerca de 700 mil pedidos de crédito todos os anos, em média. E nós temos perfeita consciência que se nós tivermos algoritmos discriminatórios com a sociedade, nós estamos a privar muitas pessoas de terem uma resposta para as suas necessidades financeiras. E isto aqui aumenta a nossa responsabilidade. Por um lado, temos de equilibrar tudo o que é risco, tudo o que é saudabilidade, mas, por outro lado, também temos de dar um crédito responsável. E isto aqui implica que nós tenhamos de ter muitas destes vieses preparados desde a concepção. Uma definição muito simples do que é ética. Ética na IA, a inteligência artificial, o conjunto de normas e valores morais que guiam o desenvolvimento e o uso responsável do IA. E aqui não nos temos de esquecer, sempre com o objetivo de assegurar que esta beneficia as organizações, as pessoas e que promove a equidade e respeito dos direitos de todos os envolvidos. Os fundamentos da ética na inteligência artificial, o primeiro passa pela transparência. Como é que tudo aquilo que nós produzimos do ponto de vista de algoritmos são transparentes, nós conseguimos explicar porque é que a máquina toma determinadas decisões, que todos estes processos são documentados e estão disponíveis para verificação. Hoje em dia já existem soluções de produção de algoritmos de IA para quem não percebe de inteligência artificial. Deem-me os dados e eu vou-vos dizer qual é o melhor algoritmo e quais são os melhores resultados. E isto aqui vai dificultar cada vez mais a transparência, porque nós não percebemos o que é que estamos a fazer ou porque é que a máquina tomou determinadas escolhas. O segundo ponto é a imparcialidade. Já falámos aqui o tema de evitarmos os vieses, evitarmos que tudo aquilo que nós vimos na nossa sociedade ao longo dos anos não vai ser perpetuado. Há países que têm situações mais críticas do que aquelas que nós temos aqui em Portugal e, efetivamente, isto é um tema importante e estrutural para a sociedade. Depois, muito importante, a privacidade e a segurança. Independentemente de nós estarmos expostos a algoritmos de todo o tipo, sejam eles os de IA generativo ou IA preditivo, nós temos de salvaguardar a informação e a privacidade dos nossos clientes. Temos de ser transparentes, temos de dizer porque é que estamos a utilizar, temos de garantir que estes dados não saem, temos de garantir que estes dados não são partilhados para treinar outras organizações ou para outros fins. E depois, por fim, a responsabilidade. Falámos há pouco da Air Canada e a realidade é que a responsabilidade, a cadeia de responsabilidade começa logo em quem faz a pergunta que tem que ser respondida. Passa pelo programador ou pelo data scientist, como quisermos chamar, que vai implementar estes algoritmos e também passa pela organização que vai disponibilizar estas soluções para uso interno ou externo. Algumas respostas para estes pilares, ao nível da transparência, efetivamente, tudo o que é termos um processo que obriga quem tem esta responsabilidade de documentar todos os passos que levaram à criação do algoritmo,
a explicabilidade, porque é que tomou-se determinadas escolhas em detrimento de outras, porque é que escolhemos determinadas variáveis em detrimento de outras, que isto não seja um segredo, que seja alvo de discussão dentro da organização, porque muitas das vezes nós sabemos que existem silos nas organizações e o Covid e o trabalho híbrido e remoto veio ainda agudizar muitas das vezes ainda mais estes silos que antes eram silos grandes, hoje são silos mais pequenos e que impedem por vezes que existam discussões e analisar o impacto das decisões. A privacidade e a segurança, portanto, pedirmos sempre o consentimento aos nossos clientes e aos nossos colaboradores quando estamos a falar da utilização destes dados para efeitos quer de treino, quer de avaliação do algoritmo. E depois, obviamente, a cibersegurança. Não poderia deixar de falar da cibersegurança. Hoje em dia, quando nós falamos de dados e dados, todos nós queremos aglomerar dados. Os últimos 10 anos, em muitos destes eventos, o que falámos foi os dados são o novo oxigênio, são o novo petróleo. Portanto, hoje em dia o problema não está na falta de dados. Mas é uma obrigação nossa salvaguardar que esses dados não estão disponíveis para outro tipo de utilização. A imparcialidade, portanto, tentarmos diversificar ao máximo as nossas amostras que vão treinar estes algoritmos, termos equipas multidisciplinares a trabalharem, porque as próprias equipas têm vieses. As minhas equipas não têm nenhum contacto com o cliente e têm os seus próprios vieses quando estão a implementar soluções, sejam elas inteligência artificial ou não. E isto implica que, muitas das vezes, para criar este tipo de algoritmos ou este tipo de trabalho, nós temos de ter equipas multidisciplinares que consigam trazer a voz do cliente, a voz do parceiro, a voz dos nossos colegas. E depois, a responsabilidade. Portanto, como é que as organizações conseguem implementar mecanismos de governança que assegurem que tudo isto se passa e como é que nós conseguimos assegurar que toda a gente está a cumprir e a jogar as regras do jogo de acordo com os princípios éticos. Mas isto é tudo muito bonito e a ética assenta muitas das vezes no senso comum, mas nós também sabemos que o senso comum não é assim tão forte, infelizmente, quanto isso. E por isso, quando nós passamos à prática, muitas das vezes temos que recorrer à regulamentação. A Europa está muito conhecida, ultimamente, por ter sido a primeira economia a apresentar uma legislação que vai regulamentar tudo o que está relacionado com a AI, com a inteligência artificial. Isto, sobretudo ao nível dos recursos humanos, e como nós estamos a falar de pessoas, tudo o que é a área de recursos humanos vai ser fortemente impactada com o AI Act. Porque a maioria destes algoritmos são considerados como algoritmos de elevado risco. E sendo algoritmos de elevado risco, vão obrigar as medidas máximas de salvaguarda de que todos estes processos e da ética da inteligência artificial são aplicadas na criação destes algoritmos. Ainda não sabemos coimas. No RGPD, que foi o primeiro ao nível dos dados, as coimas são pesadas. Temos coimas muito pesadas que já a serem aplicadas em muitos países. Temos a British Airways, que há tempos teve de pagar uma coima quase de 200 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de volumes muito grandes de valor que, se não cumprirmos, não vão ser utilizados para otimizar a nossa empresa. Temos uma norma da ISO para salvaguardar, sobretudo, a saída há relativamente pouco tempo, para salvaguardar tudo estes aspectos da governança do IA, e também temos a própria Unesco, que já lançou uma série de recomendações para a utilização ética da IA. Algumas estratégias para mitigar os preconceitos algorítmicos. Portanto, a diversidade dos dados, já falámos há pouco. Utilizar datasets diversificados. Tentarmos perceber efetivamente dos dados que nós temos, analisar a qualidade dos dados. A qualidade dos dados é determinante para a qualidade do output. Portanto, se eu introduzir lixo na minha cadeia, no final vou ter lixo. Mais bonito, mas continua a ser lixo e amplificado. Auditorias e testes regulares. Vamos ter dispositivos que permitem fazer estas auditorias para salvaguardar que não existem estes vieses
e que, à medida que vamos identificando estes viés, porque a própria inteligência artificial, um dos grandes desafios é como é que nós controlamos a variabilidade das suas respostas, como é que nós salvaguardamos que não temos máquinas a alucinar e a dar respostas erradas. Portanto, isso tem de ser através das auditorias e de testes regulares. A transparência e a explicabilidade, conforme já falei há pouco, portanto, assegurarmos que os processos de decisões são todas transparentes, permitir que os stakeholders percebam os impactos da utilização. Hoje, um bom exemplo que eu acho como uma excelente prática, eu acho que todos nós já, de uma maneira ou de outra, já fomos alvos já utilizámos a chave móvel digital, e uma das coisas que nos dizem é que dados é que vão ser disponibilizados. Cabe depois à organização dizer porque é que vai utilizar esses dados. E nós vamos ter de começar a trabalhar cada vez mais nessa transparência. E depois, não menos importante, as equipas multidisciplinares, porque por trás da máquina nós temos as pessoas. E estas aqui é que, efetivamente, por vezes podem introduzir os vieses, mas também nos podem ajudar a reduzir estes vieses. E já chegando aqui ao final, portanto, o compromisso de cada um para um futuro melhor com a IA. Mantenham-se informados. Não deleguem isto a outras pessoas. Não é preciso perceber como é que os algoritmos são feitos, basta somente percebermos o que é que existe e quais é que são os impactos. Questionem e explorem. Hoje em dia nós temos a informação mais do que disponível. Podemos perguntar ao Copilot, podemos perguntar ao GPT, podemos perguntar, temos esta informação toda disponível à distância de um clique. Sejam também advogados desta transparência. Somos nós os primeiros a ter a possibilidade e o dever de advogar esta transparência dos modelos que criamos e sermos conscientes. Portanto, em caso de dúvida, acreditem nos vossos valores e certamente que tudo vai correr bem. Portanto, muito obrigado. Boa tarde.